Para falar da Guerra de Inverno, primeiro vamos entender em que contexto histórico ela acontece. A Guerra de Inverno ocorre durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, que dividia entre os dois países alguns territórios da Europa Oriental, e a Finlândia estava no meio disso. Então, seguindo esse pacto, em novembro de 1939, a União Soviética enviou um ultimato para a Finlândia, exigindo alguns territórios próximos à cidade de Leningrado e oferecendo outros em troca. A região oferecida pela União Soviética tinha mais que o dobro do tamanho do território que eles estavam exigindo, porém era muito menos desenvolvido e industrializado, o que faria não ser uma troca vantajosa para os finlandeses. Então a Finlândia recusou e dias depois a União Soviética invadiu o país. O exército soviético tinha por volta de 1 milhão de soldados a mais que o exército finlandês, com a disponibilidade de muito mais tanques, aviões e artilharias. Porém o Exército Vermelho não tinha familiaridade com o território finlandês, e por incrível que pareça tinha dificuldade de lutar no inverno. Sim, os soviéticos com dificuldades no inverno. Além disso, por causa dos recentes expurgos, o Exército Vermelho estava cheio de oficiais inexperientes, o que piorou ainda mais a situação soviética. Já o exército finlandês estava muito mais bem preparado para o combate local, com roupas de camuflagem adequadas à neve e até mesmo esquis para facilitar o deslocamento. A Finlândia tentou pedir ajuda à França e ao Reino Unido, mas esses dois já tinham um problema chamado Alemanha para resolverem. Mesmo em extrema desvantagem numérica, a Finlândia se saiu muito bem no início do conflito, causando milhares de baixas aos soviéticos e perdendo mínimos territórios. Porém, com o tempo o exército finlandês começou a se desgastar, e como não recebia reforços com a frequência dos soviéticos, começou lentamente a se enfraquecer. Então, em março de 1940, a Finlândia assinou o Tratado de Paz de Moscou, cedendo 11% do seu território para a União Soviética, sendo esses territórios os destacados na imagem. A União Soviética poderia ter continuado a guerra até a conquista completa da Finlândia, porém eles temiam que uma guerra prolongada poderia acabar atraindo os aliados também, então acharam melhor terminar a guerra logo, enquanto a Finlândia aceitou a paz para conseguir pelo menos sobreviver enquanto ainda tinha chance. A Guerra de Inverno resultou em 25 mil mortes aos finlandeses, e aproximadamente 150 mil aos soviéticos. Mesmo com a vitória, a guerra foi um desastre militar para a União Soviética, o que deu ainda mais confiança aos alemães sobre a situação do Exército Vermelho, e sendo até mesmo utilizado mais tarde como propaganda de guerra contra a União Soviética. Resumindo, a Guerra de Inverno foi um conflito entre a União Soviética e a Finlândia no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética invadiu a Finlândia para se expandir e conseguir territórios de seu interesse, e que terminou com vitória dos soviéticos, mas ao mesmo tempo altos prejuízos bélicos para seu exército. Obrigado por assistir.